Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de lista aqui no Mega Power Brasil, mais um vídeo comentando listas que estão aí circulando pela internet, muita gente dando seu pitaco aí sobre Power Rangers, comentando. Eu gosto de ver a opinião de outras pessoas para ver se bate com a minha, se bate com a de vocês também. E a lista de hoje é do site CBR com os 10 vilões mais sombrios de Power Rangers. Meus amigos, aqueles vilões com histórias sinistras que deixaram os Power Rangers em momentos muito difíceis. Tô curioso aí para ver esse top 10, porque eu não olhei esse top 10 todo antes de gravar o vídeo. Então algumas posições serão surpresa aí para mim e é claro para vocês também. E se você tá chegando agora no Mega Power Brasil, por conta desse vídeo aqui de hoje, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, ativa o power sino das notificações e deixa logo o gostei, cara, o like, ele é importante, ele vai pegar esse vídeo aqui e vai jogar para mais pessoas, mais gente vai voltar a acompanhar Power Rangers, aquele seu amigo que estava afastado da franquia vai acompanhar o Mega Power e você ainda ajuda a proteger o universo, porque o like, ele destrói um boneco de massa. Então vamos lá, um top 10 aí de vilões mais sombrios de Power Rangers. E vou falar pra vocês, assim, antes de começar, que eu gosto muito dos vilões de Power Rangers. Já falei isso em outras ocasiões. Muitas vezes eles roubam a cena, como foi o caso do vídeo que a gente soltou aqui recentemente. E pra começar o nosso top 10 de hoje, Lord Zed, de Mighty Morphin Power Rangers, na 10ª posição. Eu concordo dele ser um vilão sombrio, mas ele é um vilão sombrio até pelo menos uma parte de Mighty Morphin Power Rangers. Acho que por isso que ele tá na 10ª posição, porque quando ele entra, realmente ele é assustador, ele é mais perverso, ele prende, irrita, repulsa, ele subjuga os lacaios, né? Ele humilha o Goldado, entre outras coisas, ele é mais assustador, mais perverso, o visual dele por si só também é bastante agressivo, né? A gente já comentou aqui, a carne viva, né? A pele dele, ele é todo cromado, ele tem um cajado que vira uma cobra e tudo mais, só que o Lord Zed, depois do casamento aí com Rita Repulsa, ele vira um outro personagem, né? Ele é enfeitiçado graças à poção, então ele fica mais amenizado. A gente já comentou que isso aconteceu por conta dos pais das crianças que assistiam Mighty Morphin Power Rangers, que enviaram cartinhas para a Saban na época, falando que o vilão era bastante assustador. Agora sim, eu acho que os quadrinhos trouxeram de volta essa parte sombria de Lord Zed, principalmente quando a gente conhece a história dele como Zofran, como um Eltariano lá do passado. Então, eu acho que nos quadrinhos esse tom mais sombrio do Lord Zed, ele continua a ser explorado, enquanto na série de TV, infelizmente, em Mighty Morphin Power Rangers, ele foi amenizado. Só que depois, em Dino Fury e Cosmic Fury, eles trouxeram de volta essa pegada mais sombria, digamos assim, do vilão clássico. Então ele começa aí na nossa 10ª posição. Caramba, a 9ª posição me surpreendeu, porque é um personagem que não faz parte do cânone, mas eu concordo, ele é bastante sombrio, que é a Rita Repulsa, do filme de 2017. Eu lembro muito bem, na época, quando assisti o filme pela primeira vez, que eu gostei muito da construção da personagem. Diferente lá da série de TV, essa Rita Repulsa, ela fez parte da equipe de Zordon. Zordon, nesse universo do filme de 2017, era o Ranger Vermelho e a Rita era a Ranger Verde. Só que ela matou todo mundo da equipe praticamente em busca do poder do Cristal Zell. Isso por si só já é sinistro. Uma Ranger que se rebelou com sua equipe, né? E matou todo mundo, deixando apenas o Zordon. Ela ia matar o Zordon se não acontecesse todo aquele lance lá no começo do filme. Então já começa aí sendo sinistra. Quando ela aparece no filme, depois que ela é regenerada, digamos assim, ela é encontrada, né? A gente tem todo aquele mistério que envolve ela em Alameda dos Anjos, matando pessoas, roubando ouro. Ela tem todo aquele visual meio bizarro que parece um zumbi. E mais na frente do filme, ela vai matar um outro Ranger. Então eu acho que essa versão da Rita Repulsa, ela é muito assustadora. Tem um tom de comédia assim que faz parte da Rita Repulsa, mas eu acho que toda a construção dela no filme é para deixar o espectador um pouco preocupado e um pouco com medo. Acho que a Elizabeth Banks conseguiu muito bem entregar essa Rita Repulsa mais sinistra e com sede de poder. Na 8ª posição, o Imperador Grum, de Power Rangers SPD. Um vilão muito legal também. Eu acho que os vilões da era Disney, assim, se a gente for colocar em uma balança, a maioria é muito interessante. Principalmente o Grum, que é um conquistador, ele que tem uma relação muito próxima com o Dog Kruger,
que é o líder da base da SPD na Terra durante os eventos de Power Rangers SPD. O Imperador Grum, ele atacou o planeta de Dog Kruger, devastou ele praticamente, né, como um todo, também atacou outros lugares, é um grande conquistador, e eu acho que ele entrou nessa lista aqui do CBR, né, eu vi até um comentário, por conta dos jogos mentais que ele faz com o Dog Kruger. Porque leva a crer, a gente acredita desde o início da temporada que a esposa de Dog Kruger, que é a Icínia, ela foi morta durante o ataque do Imperador Grum. Só que mais tarde a gente vai descobrir que ele colocou ela em cativeiro. Olha só que negócio bizarro. E ele começa a fazer alguns jogos mentais com o Kruger, se aproveitando da situação da esposa dele. Olha só que vilão sinistro, sombrio também, né? Sem contar que ele conseguiu corromper uma equipe inteira de Rangers sem precisar enfeitiçá-los, sem precisar hipnotizá-los, apenas com sua lábia. Acho que sim, o Imperador Grum merece entrar nessa lista, principalmente com todo esse lance envolvendo Kruger e Icínia. Na sétima posição, ele, sim meus amigos, Darkonda. E esse vilão é realmente muito sombrio. Eu colocaria ele em posições mais acima, porque Darkonda, ele é o típico vilão que não tem nenhum traço de bondade. Ele é mau até o final, inclusive os outros vilões não podem confiar em Darkonda, porque se der uma chancezinha, ele vai trair os seus companheiros. O Darkonda, ele só pensa em si próprio. Ele que foi o responsável por raptar Carone lá atrás e fez parte da força do Espectro Negro para devastar KO-35. Talvez ele tenha sido um dos responsáveis pela morte dos pais de Andros e Carone. Sem contar que o Darkonda, como eu disse, ele faz tudo em seu benefício próprio, inclusive manipular os seus próprios companheiros. O Ecliptor, que é o braço direito de Astronema, ele acaba sendo muitas vezes manipulado por Darkonda e também forçado a trabalhar com ele, do tipo literalmente, porque o Darkonda, ele tem um poder de forçar o Ecliptor a se fundir com ele obrigatoriamente. Isso por si só já é muito sombrio. Sem contar que lá pro final de Power Rangers no Espaço, ele começa a tramar contra o Espectro Negro, que é o chefe dele. Então o Darkonda é um vilão perverso, ele faz também muitos jogos mentais contra o Andros, então acho que ele merece sim estar nessa lista de vilões mais sombrios, mas eu colocaria ele em uma posição mais acima. Na sexta posição, Frax, de Power Rangers Força do Tempo. Caramba, que vilão bom, que personagem bem escrito. O Frax, ele é um robô que trabalha com o Hanzik, ajudando aí nos planos dele em conquistar o ano de 2001. Só que a gente vai descobrir mais tarde que o Frax, ele era outra coisa. Ele era o Louis Ferrix, que era um cientista que estava trabalhando secretamente em seu próprio projeto que envolvia cibernética e genética, quando ele é traído pelo Hanzik. O Hanzik acaba atacando o laboratório dele, deixando ele à beira da morte, e eventualmente o Louis Ferrix vai começar a reconstruir seu próprio corpo através de próteses robóticas. E a gente tem um subplot em Força do Tempo com esse personagem querendo se vingar do Hanzik, cara. Olha só que negócio sinistrão. Eu não queria me aprofundar muito na história, eu sei que é uma temporada antiga, mas eu acho que todo lance que envolve esse personagem merece ser visto aí com os próprios olhos. Sem contar que ele tem sua história expandida no quadrinho Power Rangers Sins of the Future, que é o Pecados do Futuro, um quadrinho excelente, um graphic novel que conta os eventos após a temporada de Força do Tempo, e nós temos um aprofundamento ainda maior na história desse personagem. Então o Frax, ele tem uma história sombria, né? Ele acaba sendo traído pelo Hanzik e depois ele se torna um personagem mais sombrio ainda nessa jornada de vingança contra o nosso vilão aí principal de Força do Tempo. Então aí na nossa sexta posição. Começando o nosso top 5, Venjix de Power Rangers RPM. Será que ele é um vilão sombrio? Eu acho que sim, né? Porque o Venjix da temporada RPM lá de 2009, ele é um vilão que praticamente conseguiu vencer, né? Ele dominou praticamente o nosso planeta, e o resto das pessoas, dos humanos que sobraram, pelo menos uma que a gente conhece, estão vivendo aí na cidade de Corinto, né? Onde tem os Rangers operadores de série que ajudam a proteger a cidade das investidas de Venjix com o seu exército. Eu acho que ele é um vilão sombrio sim, porque ele só pensa em conquista, em destruir, em matar também e manipular
os outros. O Venjix é um vilão tão interessante que ele está em 2 temporadas diferentes de Power Rangers e que tem uma trama muito maior em volta, né? O plano do Venjix é muito maior do que conquistar a Terra. Ele quer todo o multiverso, até porque ele quer manipular a rede de Mo5. Sim, é um vilão sombrio, ele não pensa 2 vezes antes de atacar, antes de matar também, né? É um vilão que matou outros Rangers na história de Power Rangers, tanto em RPM quanto na outra temporada que ele aparece, que é Beast Morphers. Então, concordo sim com o Venjix nessa posição. Sobretudo porque a história dele de origem também é muito interessante e sombria, que envolve a Doutora Kar, né, que é a mentora dos Rangers de RPM. Ela que é a criadora do vírus Venjix, criou ele para algo benéfico, digamos assim, né? Ela precisava do Venjix, mas que acabou fugindo de controle e ele acabou conquistando aquele universo. Para minha surpresa, a 4ª posição é um monstro do dia, mas talvez um monstro do dia não tão comum, que é o Venomark lá de Power Rangers Força do Tempo. Não sei se eu colocaria ele em uma posição tão alta, até porque temos Darkonda aí na lista, né? Tivemos o Venjix agora, mas o Venomark, ele é um vilão interessante, né? Ele foi liberado pelo Frax lá na temporada. É um monstro que ele consegue infectar outras pessoas com seu gene mutante. E o lance é que o Venomark, ele não só infecta adultos, como a gente vê normalmente em Power Rangers, né? Os adultos são sempre atacados nas temporadas. Ele também ataca crianças, então isso para mim, por si só, já é um lance mais sombrio. Só que eu acho que ele entra aí nessa lista de vilões mais sombrios, porque ele tem uma história muito próxima com Hanzik, porque foi ele que infectou o vilão de Power Rangers Força do Tempo. É por isso que o Hanzik precisa tomar aquele remédio sempre, né, durante a temporada. Então eu acho que é por isso que ele tá na lista de vilões mais sombrios. Sem contar que o visual dele é assustador. Eu lembro que na época, quando ele apareceu, eu fiquei assim, uou, que negócio diferente, né? Parece um alien de um filme de terror. Mas eu não colocaria o Venomark na 4ª posição, sobretudo com outros que a gente comentou aqui na lista, né? Incluindo o próprio Lord Zed, que tá lá atrás. Talvez eu colocaria o Venomark na 8ª, na 7ª posição, mas tá aí, na 4ª. O que é que vocês acham? Vamos agora para o nosso top 3, começando com o Mesogog de Power Rangers de No Trovão. É claro que ele estaria na lista, né? Os caras acertaram demais em colocar. Gostei aí, viu, CBR? Porque sim, Mesogog é um vilão sinistro, sombrio. Ele tem várias coisas que deixam ele interessantíssimo. Acho que a primeira é o fato dele ter sido baseado na história do médico e o monstro, né? Ele divide sua personalidade com o Anton Mercer. Então todo o lance dele ter que se transformar, do Anton Mercer não aceitar o Mesogog nele, isso é bizarro por si só. As cenas de transformação, meus amigos, tem uma que é sinistra, que vai mostrando passo a passo até ele virar o Mesogog. Ele é um vilão que também ele tortura, né? Ele gosta de torturar não só os nossos protagonistas, né, quando ele consegue capturar o Tommy lá no começo da temporada, como também seus generais. A Elsa e o Zeltrak são bastante torturados por ele. Ele tem aquele poder mental, né, que subjuga as outras pessoas. Ele gosta de fazer isso, ele é perverso. É um vilão que também não tem nenhum traço de bondade. Sem contar que ele tem um dos melhores visuais de Power Rangers de todos os tempos e, para mim, um dos melhores vilões já feitos na franquia. Mesogog é bom demais. De verdade, eu queria ver mais dele, da história do Anton Mercer com ele lá nos primórdios, né, antes dos eventos da temporada. Gosto do Mesogog e concordo aí com ele no top 3. Perfeito aí, Mesogog na 3ª posição. Na 2ª posição, também para minha surpresa, porque é um vilão que não aparece muito, né, a gente só vê o olho dele, a gente só vê ele conversando, é o mestre Octomos de Power Rangers Força Mística. Mas eu concordo que ele é um vilão bastante sombrio, também começando aí pelo seu visual, que é um visual mais Lovecraftiano, né, baseado nas criaturas do horror cósmico aí de Lovecraft. Lembra muito Cthulhu, né, que é um ser aí sinistro da literatura. Acho que eles se basearam nisso para criar esse vilão, o líder do submundo. E é um vilão tão sinistro que ele consegue possuir outros personagens e convertê-los também para o lado do mal, como foi o caso do Limbo, que se transformou no Korag quando foi lutar contra ele lá no submundo. O Octomos ele ganha muito mais destaque, é claro, nos episódios finais de Força Mística, onde eu vou confessar para vocês que em um primeiro momento, caramba, eles vão perder. Vai precisar vir outras equipes de Rangers, algum milagre, porque esse vilão, ele é muito poderoso. Ele tem aquela voz sinistra, aquela presença, e também, como alguns dessa lista, não tem um traço de bondade, nem aquela parte de alívio cômico que tem na grande parte dos vilões de Power Rangers. Então, Octomos aí na 2ª posição. Não sei se colocar ele na 2ª, talvez na 3ª, trocaria
aí com o Mesogog, mas quero saber da opinião de vocês. O Octomos, o mestre, merece estar na segunda posição? Na primeira posição, olha só quem apareceu, e sim, cara, eu tava até comentando esses dias sobre esse personagem, como a história dele é interessante pra época também, né, até um pouco sombria e pesada, que é o Mestre Ogro de Power Rangers Força Animal. Gostei dele na primeira posição, concordo, ele tá aí nas posições mais acima. Ele que é um vilão que ele não foi convertido para o lado do mal, não foi hipnotizado, não caiu em uma poça mágica e virou um monstro. Ele escolheu seguir o caminho do mal. A história é a seguinte, o Mestre Ogro, na verdade, é o Victor Adler, um pesquisador, que tem uma história muito bem desenvolvida. Ele parte em uma jornada de pesquisa ao lado dos pais de Cole, o Ranger Vermelho, em busca de algo interessante aí da temporada. Só que o lance é que o Victor, ele começa a desenvolver sentimentos pela mãe do Cole, só que ela acaba escolhendo ficar com o pai do Cole, obviamente, né? E aí a gente já começa, já nessa parte, ter todo aquele sentimento de inveja, de ciúme, ele começa a nutrir isso, e ele fica mais irritado ainda porque o pai do Cole acaba recebendo todo o crédito pela pesquisa. E aí, meus amigos, que temos um ponto de virada nessa história, porque ele acaba se transformando no Mestre Ogro depois que ele aceita o Mestre Ogro em sua vida. Um negócio bem cabuloso. E ele assassina os pais de Cole, de graça. Simplesmente ele mata os dois e é isso que acontece. E depois a gente tem um episódio importantíssimo na temporada, que pra mim é o que divide Força Animal em dois momentos diferentes, onde ele conta tudo isso para o Ranger Vermelho com os outros Rangers da equipe capturados. Um episódio muito sombrio, muito sinistro. E o Victor, ele até o fim é um vilão. Até o fim ele escolheu seguir esse caminho do mal. E eu acho que o ator que faz o personagem também entrega muito, cara. É um negócio bem bizarro mesmo. Como eu tava dizendo pra vocês, eu tava conversando esses dias com outras pessoas sobre esse personagem, sobre a história dele. E olha só, ele aparecendo aqui na primeira posição da nossa lista de hoje. Vocês concordam? Colocaria ele em outra posição? O que é que vocês acham do Mestre Ogro? Bem, acho que por hoje é só. Deixa aqui nos comentários o seu top 10 de vilões mais sombrios de Power Rangers. Vocês gostaram da lista do CBR? Comenta aqui com o hashtag Squad do Poder. Não esquece, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, Twitter e Instagram. Estamos em todos os lugares. E é claro, se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um compartilhamento, além de um comentário, tem o Apoia-se do Mega Power Brasil, que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode contribuir financeiramente no Mega Power Brasil com o valor que couber em seu bolso. Até porque, gente, o Mega Power é o nosso trabalho, a gente vive de Power Rangers. Então se você quer ajudar com 5, 7, 15 reais, valores diferentes, você vai pelo apoia.se/MegaPowerBrasil, que é uma plataforma separada do YouTube. Se você quer pagar um valor fixo todo mês, tem o Seja Membro, que é esse botão aqui embaixo. Ambos têm a mesma função, que é turbinar o Mega Power para trazermos mais conteúdos, melhorar equipamentos, aumentar a postagem de vídeos, dentre outras coisas. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.